Olá, amigos da TVE, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o professor Leonir Alba. Professor, o senhor já está em Blumenau lá vai um bom tempo, né? Eu estou em Blumenau a partir de 1975. Casei aqui e fui me estabelecendo aqui, mesmo porque eu sempre gostei de uma cidade assim, um pouquinho menor, né? Quando acabei meus estudos em São Paulo, então eu parti assim mais para as cidades do sul. E como é que foi essa escolha por Blumenau? Por ser uma cidade assim que nos chamou muito a atenção, né? É claro que num primeiro momento nós sentimos o impacto de uma cultura italiana, entende? Na qual eu sou origem, a uma cultura alemã. Num primeiro momento a gente sentiu esse impacto. Mas, aos poucos, a gente foi criando, assim, um laço de amizade e nos envolvemos no magistério e por aqui ficamos o tempo todo. O senhor já conhecia Blumenau antes de vir para cá, não? Não. Mas a minha esposa era daqui, conhecia muito bem aqui, tinha familiares aqui e foi, assim, muito fácil de se estabelecer. Ah, então foi esse o motivo? Exatamente. O senhor já tinha uma namorada aqui? Já. Ah, que legal. Bom, mas e o senhor é natural de onde mesmo? Eu sou natural de Antagorda, Rio Grande do Sul. Antagorda. Na região de Guaporé. Exatamente. Guaporé, Encantado. Uma região, assim, de origem italiana. Uma região, assim, muito católica, né? Catolicismo, muito forte. E de família, assim, bastante numerosa, né? Somos 9 irmãos, né? E a gente vivia aquela vida, assim, simples, eu diria, lá do interior, né? de Antagorda. Trabalhando na agricultura, com a família toda, né? Com os pais. Mas era, assim, algo maravilhoso, muito bonito, né? E eu diria assim, as recordações que são profundas hoje disso tudo, entende? A lembrança, né? Exatamente. Chega da saudade, professor? Ah, chega a dar, sim. Eu ainda tenho irmãos morando lá, né? E os pais são falecidos, é claro. Mas eu tenho irmãos e quando eu vou para lá, assim, eu recordo dos velhos tempos, dos tempos de criança, da escola. Então, é emocionante, é gostoso. Muito bacana. Certamente o senhor foi para aquela tua geração, para aquela época, né? Famílias, como o senhor disse, numerosas. Exatamente. E o pessoal pegava na enxada cedo. Exatamente. Então, naquela época, o número de filhos, a família numerosa, era sinônimo de poder, de trabalho, né? De buscas econômicas um pouquinho melhores, entende? Porque a vida não era fácil para todo mundo, não era fácil. E principalmente na época de inverno. Né? Exatamente. Que lá cai uma geada das bravas. Né? E bastante frio mesmo, né? Bastante frio. Chegou, não recordo exatamente o ano agora, mas chegou a cair aquela neve aí para a região toda, mas queimou tudo, até a agricultura toda se restabelecer. Olha, não foi fácil. Pois é. Agora, professor, o senhor falou no tempo de escola, o seu tempo, imagino, era aquele ainda daqueles bancos, né, de 2 ou 3? Exatamente. E um professor só na salinha? Exatamente. Os primeiros anos, né, de primeira a quarta série, de sede e tal, era uma única professora, a qual ainda está viva. Na última minha ida ao Rio Grande do Sul, agora, no mês de março, né, eu tive, assim, o casamento, a festa de casamento, bodas de ouro, né, do irmão mais velho, né, então ele fez 50 anos de casado e tal, e reuniu a família toda, entende? Então lá eu estive e pensei até encontrar a minha primeira professora, exatamente aquela
que era professora das primeiras séries, né, do primário, entende? De primeira a quarta série, todo mundo junto, e ela comandava tudo isso. E ela está viva ainda. Professor, já que a gente está falando da primeira professora, tempos de escola, como a vida era difícil lá na Polônia, o senhor chegou a usar tamanco para ir para a escola? Ah, cheguei a usar tamanco, cheguei a... Mas conte para o nosso telespectador como é que era esse estilo do tamanco. Tamanco Porque não era esses tamancos modernos de hoje em dia que as meninas usam, não. Não, era um tamanco, era um chinelo, né, duro de madeira, entende? Certo? Trabalhado. Por quê? Porque quando chovia, não tinha outra coisa a não ser tamanco para você poder pisar e para os trabalhos também, né? Então você protegia os pés exatamente com este chamado tamanco, entende? E o material de sala de aula? Tinha já cadernos? Não? Não, já tinha cadernos na época, já tinha cadernos, sim. Já tinha cadernos, tá? Então a gente... Porque teve uma época, já entrevistei algumas pessoas aqui que usavam a famosa lousa. Não, eu não cheguei a usar isso, não, né? Mas também tive conhecimento porque eram anos anteriores, né? Como é que o senhor conseguiu continuar os seus estudos? Porque não era fácil, né? Exatamente. Foi assim uma época, eu diria assim, difícil. Porque a gente se via jovem, né? Eu saí de casa para o estudo no seminário com 12 anos, tá? E fui assim, estudar no seminário e tal, né? Onde passei 16 anos de seminário, entende? Certo? Quase mandou fazer a batina? Já tinha usado batina há muitos anos, né? Certo? Então, a gente via alguns colegas partirem para o estudo e tal, uma vida nova, diferente, e a gente também foi motivado. Mas naquela época ninguém pensava em, né, em conhecer a vida sacerdotal na sua profundidade, como a gente a conhece hoje e tal. Então, a gente foi mais por ir, entende? Oportunidade de continuar estudando. Exatamente. E aí, a gente, aos poucos, foi vendo a beleza desse trabalho e desta vida toda, entende? E aí nós nos envolvemos aí por muitos anos no estudo do seminário, onde nós fizemos toda a filosofia, a parte da teologia. Eu sou muito grato pela formação, quero deixar bem claro assim, sou muito grato mesmo pela formação recebida, pelos valores. Eu tento transmitir tudo isto à família, aos filhos hoje. Os valores, né, do pai, da mãe, junto com a mãe, etc., entende? Né, de pais, para os filhos poderem continuar os seus dias com mais firmeza, com mais seriedade. O senhor quase foi padre, né? Quase. Faltou pouco. Faltou pouco. Bom, é aquela decisão, né, de... chega num dado momento, você tem que fazer opções. E a sua opção, então, foi depois dos estudos ali no seminário, né, que não foi um só, foram vários seminários, imagina. Vários seminários, Rio Grande do Sul, e depois eu fui para São Paulo. Pois é, e daí o senhor veio para Blumenau, né? Aí depois que eu deixei o seminário, assim, parte da teologia, eu acabei casando, entende? Acabei casando e tal, e aí me dediquei aqui ao magistério em Blumenau. E qual foi na sala de aula, a tua primeira atividade? Sim, foram vários anos inicialmente em sala de aula, aqui mesmo no Pedro II, entende? E aí a gente foi se envolvendo e foi partindo assim para a administração também, e deu no que deu, essa vida toda voltada para a educação. O senhor começou em qual disciplina? Eu sou formado nas humanas, né? Filosofia, sociologia e história. Então eu sempre me dediquei a essas disciplinas. E no Pedro II foi o primeiro colégio que o senhor foi professor? Exatamente. No Pedro II, inicialmente como professor de história, que tinha as turmas maiores na área de história, né? Mas também algumas de filosofia, fundamentos filosóficos e sociológicos a nível assim de segundo grau, magistério.
e depois nós voltamos para a universidade. Agora, é claro, era um outro tempo, uma outra época, né? Ser professor em sala de aula. Quando não é um ex-professor, e alguns já sentaram aqui, certo. Alguns inclusive já estão no andar de cima. Exatamente. Mas muitos dos alunos que eu entrevistei aqui e que passaram pelo Pedro II, relembro até com saudade dos mestres lá. Você deve ter conhecido muita gente que fez história no Pedro II, né? Sem dúvida. Olha, nós tivemos, nesses longos anos em que eu estive no Pedro II, nós tivemos lá, assim, professores fantásticos. Eu diria, uma elite de professores da sociedade blumenauense. Se nós pegarmos aí na área de ciências exatas, matemática, nós temos muitos professores vivos ainda, na área da comunicação, português, lentes catedráticos, muitos, e todos eles lecionavam no Pedro II. Um deles, se me permite citar o nome, professor Olivo Pedrão. Olivo Pedrão, lente catedrático, Gelíndio Buzzarello e muitos outros aí que ainda estão vivos, né? Veja bem, o Leandro Longo, que foi por muitos anos professor da universidade, certo? E está vivo ainda. Qual era o diferencial do Pedro II que marcou, e tanto assim, com destaque né, em Blumenau como colégio? Pela sua capacidade intelectual de conhecimento, eu diria, por esta equipe fantástica de professores que lhe dava destaque. O Pedro II trabalhava de igual para igual, né? Oferecendo ensino de qualidade para a sociedade da região. Nós tínhamos no Pedro II alunos que vinham de Rio do Cedro, de Ilhota, de Gaspar, de Timbó, de Indaial, né? Na minha época, o Pedro II, ele tinha 3.500 alunos. Hoje, talvez isso não chegue a tanto, entende? Certo? É que os tempos mesmo foram mudando. Mas, por que esses alunos vinham? É claro que, pela qualidade dos serviços prestados no Pedro II, em termos de conhecimento, e aqui méritos à grande capacidade da equipe, também por não terem na região, eu diria, oportunidades de estudo, e o Pedro II oferecia isso, então o pessoal procurava e vinha. Mas eu diria assim, em especial, pela qualidade dos serviços prestados. Pois é, um colégio público que media, né, não era equivalente, mas era similar. Exatamente. Com os particulares, como na época o Santo Antônio, o Sagrada, né? Eu diria, nós competimos de igual para igual, a partir das bandas e fanfarras que desfilavam na Rua 15, né? Essa disputa gostosa que havia entre os colégios, a qualidade do ensino prestado, certo? A qualidade, por essa equipe toda fantástica de professores, que hoje, olha, a gente orgulha ainda em poder saudá-los e cumprimentá-los. Por isso que eu falei que muitos sentaram aqui no programa. Exatamente. Professores e alguns já alunos, contando e fazendo referência ao Colégio Pedro II. Eu diria, mais da metade de Blumenau passou pelos bancos escolares do Pedro II. E muita gente da região também. Exatamente, exatamente. Professor Alba, me permita fazer um breve intervalo, depois a gente retoma essa prosa. Sem dúvida. Leonir Alba, professor, é meu entrevistado hoje aqui no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, logo estaremos de volta. Até já! Todo dia, à 13h, tem programa inédito na TVL. Fique ligado na TV Legislativa, agora com programas inéditos todo dia à 13h e com reprises durante a semana. Programação completa no site da Câmara. TVL, informação e prestação de serviço para você, blumenauense.
Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o professor Leonir Alba. O senhor que foi professor por muito tempo e gestor por mais tempo, parece, né? Ou ao mesmo tempo? Não, eu diria por mais tempo, né? Eu assumi a direção do Colégio Pedro II em 1985, após uma eleição direta na rede pública estadual. Havia todo um estudo voltado para o Plano Estadual de Educação que oferecia, né, que rezava, que reivindicava eleições diretas para diretor de escola. Então, na época, o Pedro II, que passou por assim alguns momentos mais complicadinhos, houve a vinda, foi chamada de intervenção do professor Sassi, né, a mando do governo do estado, no colégio, e ele ficou um tempo lá e depois promoveu a mando e orientado pelas normas assim que estavam regendo, que iam reger as eleições nas escolas, promoveu a eleição no Pedro II. Na época o governador era o Esperião Amin. Ele, inclusive, no dia da eleição, ele esteve em Blumenau, esteve visitando o Pedro II para ver e acompanhar de perto como isso tudo aconteceu e estava acontecendo, porque ele queria implementar tudo isso na rede pública estadual, como realmente aconteceu. Serviu de modelo, eleição direta, e o senhor deve se orgulhar até hoje de ter sido o primeiro diretor eleito. Nós, do Estado, nós testamos, eu e o professor Pedrão. Vocês bateram chapa, é? Batemos chapa, eu e ele, mas foi uma disputa de vereador de Blumenau, entende? E quem votava? Quem votou na época? Foram todos os professores, todos os pais e todos os alunos. Olha só, colégio eleitoral, na medida em que o senhor falava em 3.500 alunos na época, né? E nós íamos buscar o voto como a gente o faz hoje, né? Na Câmara para vereador aqui da região, para deputado, etc e tal. Pois é, e essa veia aí, né, ela... Foi pegando. Pegou na família, né? Pegou, que bom. Pois aí, para quem não conhece, eu acho que a maioria conhece, o professor Leonir Alba é pai do deputado estadual Ricardo Alba, que antes de ser deputado, ser eleito com o maior número de votos na eleição passada, foi vereador aqui em Blumenau. Exatamente. Teve alguma influência tua ou veio do menino essa escolha? Não, eu acho que ele acompanhou a gente no dia a dia da escola, porque quando a gente estava na direção do Colégio Pedro II, a gente precisava lutar para a aquisição de verbas. Então, nós tínhamos a nossa APP, a Vera Zimmermann era a presidente na época, certo? E a gente tinha, assim, muita facilidade em chegar para governadores, né, e tal, né? Então, nós trouxemos vários governadores dentro do Pedro II, entre eles o Amin, o Jorge Bornhausen, o Luiz Henrique da Silveira e outros tantos, entende? E nós tivemos a oportunidade de trazer também o ministro da Educação. O Marco Maciel, quando veio inaugurar a FURB Universidade, ele deu aquela escapadinha no Pedro II. Quer dizer, na época, nem todos gostaram, inclusive o reitor da FURB na época, o Arlindo, me chamou a atenção: Léo, o que está fazendo? Né? O ministro vem à FURB inaugurar 8 horas. Não, mas antes ele vai dar uma passadinha no Pedro II. Por quê? Não pode? Nós vamos buscá-lo, nós vamos assim abrir um espaço bonito aqui, certo? Porque nós também precisamos de recursos. Né? E depois vamos juntos à universidade. E olha, fomos buscá-lo em Itajaí, o pessoal foi buscá-lo da APP, certo? Jorge Bornhausen, que conhecia conduziu o Marco Maciel ao Pedro II. Lá ele foi homenageado, ele foi assim recepcionado, né? E lá, veja bem, tivemos a oportunidade de fazer encaminhamentos de pedidos financeiros. E olha, recebemos, porque logo depois o Marco Maciel saiu e assumiu o ministério o Jorge Bornhausen.
E olha, foi o caminho fácil para a gente. Bornhausen veio em seguida, mais 2 vezes. E o Marco Maciel, mais tarde, veio a ser vice-presidente da República no governo Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. Agora, a gente falava aqui do número de alunos, né? Do corpo docente do Colégio Pedro II, e aí o senhor fazia referência no primeiro bloco à fanfarra, e uma delas que é uma referência, a banda, que dá o nome ao Wilson Alves Pessoa. Exato. Os 2 falecidos aí. Que fizeram história no Pedro II também, como tantos outros, sem né? dúvida, na educação, muitos. Pois é, a gente não pode esquecer as mulheres também que passaram por lá. A Tereza. A Tereza Palmas Ribeiro, a irmã dela, a professora Maria Ribeiro, né? Na área da comunicação, a Tereza Ribeiro na área de história, de geografia. Quando a gente cita o nome de alguns aqui, que os outros, por favor, que se sintam homenageados também. Exatamente, porque se nós tivermos que citar, são muitos. Na área das exatas, da matemática, faleceu há não muitos anos aí, o professor Paulinho, José Paulo de Souza, a esposa dele, a Jusileide, na área de português, fantásticos professores, e ainda eu poderia envolver e citar todos os professores da área da matemática, física, química, né? Português, biologia, me perdoem aí, professor Leandro, né? Mas fantásticos. Desses tantos e tantos alunos, né? Quantos que hoje, alguns deles inclusive professores, outros em outras áreas, que estão aí servindo a nossa sociedade? Olha, você anda pelas ruas assim, você, eu diria, parado a cada momento, oi professor, oi isso, oi aquilo. Eu estudei no Pedro II e agora, com a eleição também do filho, nós tivemos a oportunidade de resgatar essa história de uma forma assim mais profunda. Alba, o senhor está falando só de coisas boas. Vamos falar das enchentes também, porque como esse colégio foi castigado, hein? E eu recordo principalmente as 2 cheias, as 2 enchentes de 83, 84, né? 84, 85. 83, 84. 83, 84, elas deixaram em mim marcas profundas. Eu dormi quase todas as noites no 2º andar do prédio da Pandiaca Loja, em cima de uma mesa de professor, no 2º pavimento, com, assim eu diria, uns 30 centímetros, de água na parte superior. Mas aquilo era água por tudo quanto era lado, né? Exatamente para tomar conta daquele patrimônio e cuidarmos disso tudo, entende? Né? E eu só vinha para casa uma vez por dia, de Bateira, saía do Pedro II e vinha de Bateira até a subida daqui. Direto. Passava por cima aqui. Imagina o lago que era diante dos olhos. Né? Exatamente. Aqui embaixo, aqui na parte de baixo aqui, tinha 1 metro de água aqui. Na subida da rampa aqui, era 1 metro de água. Questão, Alba, qual o local que não pegou água? Naquelas enchentes de 83, 84. Mas o Pedro II foi castigado outras tantas vezes. Demais. Começavam as cheias e a gente se preocupava. Olha, ultimamente até que a gente conseguiu adquirir assim um motor bomba daqueles que suga e joga água para a gente fazer assim a limpeza imediatamente. Nos restos, alguns poucos minutos ainda do programa, o senhor teve uma passagem pela FURB, né? Onde muito me honra ter sido teu aluno. Certo, que bom, agradeço. E o senhor espero ter colaborado, ajudado. E muito. E fomentado o surgimento, né, desta bela luta em defesa dos valores, né, porque você é um valoroso em defesa dos valores, dando essa oportunidade. É um valoroso em defesa de valores. Eu fico grato pelo reconhecimento, mas enfim, foi na época que eu cursei publicidade e propaganda lá na universidade. Certo. Né? E outra coisa, professor, o senhor chegou a presidir a PAI também. Exatamente. Tá, também foi uma experiência muito gratificante por você se envolver nesse trabalho comunitário. Né? Uma bela oportunidade de nós nos voltarmos assim para os alunos que levam essas, eu diria assim, não podemos dizer de sequelas, mas que precisam de um atendimento todo especial. E olha,
eu diria que foi um trabalho gratificante, marcante, que me deixou assim muitas recordações e saudades. Não existe um lugar menos ou mais importante quando a gente presta serviço. Mas o que te marcou, e pelo tempo até foi o Pedro II? Sem dúvida, marcou. O Pedro II talvez tenha me marcado mais pelo tempo e por tudo quanto aconteceu lá dentro, né? Aonde meus filhos estudaram, certo? Aonde eu e a minha esposa trabalhávamos, certo? Aonde eu passava o dia todo. É uma relação familiar. Exatamente, né, com o colégio. Tá? Eu saía de casa com os meus filhos e íamos à escola. Acabavam as aulas, a gente voltava e era a família toda que ia e voltava junto. Além do deputado, o senhor tem uma menina? Eu tenho 4 filhos, 2 mulheres e 2 homens. 2 casais? 2 casais, exatamente. A mais velha é mulher, né? Hoje formada em administração e tal, né? E trabalha no campo do ensino superior também, coordenando atividades. O segundo, ele é formado advogado, né? Direito, certo? Aqui na FURB também. A terceira é médica, trabalha aqui no Santa Isabel, né? Aliás, aqui quando a gente tem que falar da escola pública, ela conseguiu o primeiro lugar na época em medicina aqui da FURB, né? Entrou em primeiro lugar. Então, e vinda da escola pública, certo? E vinda da escola pública. E o Ricardo, né? Também. E que nós deixamos de falar quando você me perguntou antes se era a veia. Quando o ministro da Educação veio para o Pedro II, tanto ele quanto o mais velho declamavam versinhos, né? Quando versos, ministro da Educação, mande mais recursos para a nossa região, para a nossa gente, nós precisamos. E ele também subiu ao palco quando da eleição do Wilson Kleinobin, pai, né? E do professor Vitor Fernando Sassi, né? Subiram assim com versinhos então, e tal. Já tinha escola, né? Já tinha assim essa... Agora, como é que foi a tua reação, o teu sentimento quando as urnas revelaram que Ricardo Alba tinha sido o deputado catarinense com o maior número de votos? Olha, eu estava sentado exatamente neste local, acompanhando na rádio, etc. e tal, né? Nos últimos dias, ao longo da própria campanha, a gente sentia que a campanha dele estava muito boa. A gente sentia, pela receptividade, a gente saía às ruas para cá e para lá, a manifestação era muito forte, muito boa, entende? Certo? Mas foi assim, uma grata surpresa, né? O resultado final, pela expressividade da votação, né? Assim, eu acho que o clamor da população por mudanças. Pois é, mas o sentimento de pai, como é que o senhor define? Sem dúvida, não há palavras que possam expressar todo esse sentimento, né? O sentimento de realização, de dever cumprido, de valores, né? A família foi um valor forte e hoje ele continua com esta linha direitinho. Então, é um sentimento de dever cumprido. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, a gente agradece essa oportunidade e a gente agradece a cada um dos nossos alunos que nos ajudaram a marcar essa história aqui em Blumenau. Leonir Alba, professor, ex-diretor do Pedro II, presidente da PAI, professor da FURB, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia aqui na TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.